Fala povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta, trazer para vocês mais um book haul, dessa vez para o mês de novembro. Novembro que a gente teve Black Friday. E com isso nós tivemos aqui 11 livros novos, tivemos também 3 HQs, um mangá, que é uma série nova, também tivemos usados, tá? 8 usados e mais 2 recebidos. Eu ainda fico incrédulo que tem gente que para e pensa, eu vou mandar isso daqui pro Diego. Galera, muito obrigado já de forma adiantada. Vamos ver tudo isso depois da abertura. Bom, galera, como vocês bem sabem, primeiros recadinhos, né? Já curta, comenta, compartilha, me segue aqui no Instagram, @Biblioteca Bruta. Siga também os canais parceiros, o Andrew do Arsenal Books, o Reives Lorenzoni e o Rodrigão 1002, tá? E se interessarem por alguma coisa, todos os livros que eu encontrar terão links aí na descrição. Compre através do meu link e ajudem o canal. Estou precisando de um microfone de lapela para melhorar esse áudio para vocês, tá certo? Sem mais delongas, então, vamos ao book haul. Bom, galera, vamos começar então com um unboxing. Nós teremos 2 aqui, né? 2 recebidos. Este daqui, se eu não me engano, veio da Mariana. Mariana, que participa lá dos grupos do Arsenal Books e do Rodrigão 1002. Ela viu eu comentando num vídeo do Instagram que eu queria um livro específico do James Michener e ela encontrou e ela mandou para mim através do Sebo Curumim. Então vamos fazer esse unboxing. Galera, eu estava falando lá naquele vídeo especificamente do James Michener. James Michener, para quem não sabe, ele é um escritor de ficção histórica. Só que ele não escreve só a história das pessoas. Ele também vai escrever a história dos locais. Por exemplo, o Rodrigão está lendo agora a Saga do Colorado e ele vai explicar como geologicamente o Colorado se formou. O cara vai longe, né? Vai longe, ele faz sagas gloriosas. E o pessoal está revivendo esse autor, né, nesses grupos. Estão indo atrás de muita coisa dele. Ele tem muita coisa lançada aqui nos anos 80, 90, comecinho dos anos 2000. Mas eu quero começar a ler ele por alguns livrinhos menores, tá? Aí, ó, tem um recadinho dela aqui, ó. Muito sucesso para o canal Biblioteca Bruta, com carinho, Mariana. Mariana, brigadão. Brigadão mesmo pelo presente. E lá o Rodrigão tinha me dado um livro do James Michener, que era um livro de não ficção, que era o Ibéria, contando a história, principais locais para visitar, etc., da Península Ibérica, na Espanha e Portugal. E lá eu mencionei que eu já tinha o Caravanas, que era um livrinho menor, e que eu queria também As Pontes do Toquerry, do James Michener. Está até escrito ali em cima, né? Mesmo autor de Caravanas. E são 2 livretinhos, né? São 2 livrinhos pequenos, que eu acho que vai ser muito legal para começar James Michener por aí. Então, se você também estiver se interessando por James Michener, tem essas opções menores para encarar a literatura do autor, tá? Então, sobre o que vai ser As Pontes de Toquerry. A história vai girar em torno da Guerra da Coreia, tá? E aqui nós vamos ter então 4 pontes, 2 ferroviárias e 2 rodoviárias, que estão na mão dos norte-coreanos e são vitais para o vencimento da guerra. E com isso a gente vai ter um destacamento militar aqui que vai ser enviado para conquistar essas pontes. Só que além de todo o problema logístico, o problema militar em si, o desafio militar de conquistar essas pontes, né? A gente vai acompanhar aqui, então, questões pessoais de alguns personagens, principalmente um piloto de caça, que recentemente ele acabou de ser visitado durante a sua licença pela sua esposa, pela sua família, e então, indo para essa missão quase imortal, quase suicida, ele começa a enfrentar alguns desafios pessoais mentais, né? Entre o desejo de cumprir o dever com a sua honra e tudo mais, mas também o desejo de voltar para casa, para sua família. Tudo isso colocado nesse livretinho aqui pequenininho, ó, de apenas 130 páginas. Uma ótima pedida para quem quer começar a ler James Michener. Novamente, muitíssimo obrigado, Mariana. Você mandou também um marca-página. E tem mais alguns frufrus aqui, olha só. Tem mais uma coisinha aqui. Mandou um chá. Olha só, o Sebo me mandou um chá também. Chá de capim cidreiro. Isso aqui acalma, né? Eu estou muito irritado, será? Bora pro próximo. O próximo livro é mais um livro de guerra. Estamos falando de Nada de Novo no Front, do Eric M. Remarque. Galera, esse daqui é um livro que já teve diversas adaptações para o cinema. Teve uma recente até, né, se eu não me engano. Vou deixar a capa aqui. Preciso assistir esse filme, mas eu acho que eu vou querer ler esse livrinho aqui primeiro, tá?
É um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, onde o autor vai se propor a desmistificar aquele romance de você, né? Aquela coisa fantasiosa, romântica de você ir para a guerra, ser um herói e tudo mais. Né? Aqui ele vai mostrar as crueldades de se lutar uma guerra, ainda mais uma guerra como a Primeira Guerra Mundial, essa guerra de trincheiras, essa guerra de encontro tecnológico, né? Você ainda tem sabres e cavalarias em meio a metralhadoras e aviões. Caramba, a Primeira Guerra foi uma desordem, né, cara? Pô, ataques de gás laranja, gás não sei o que, isso, aquilo. Muito, muito cruel a Primeira Guerra Mundial. A sinopse aqui é bem curtinha, ó. Combatido e negado por aqueles que viam nas guerras apenas o relato de fatos românticos e atos heróicos, o romance de Eric Remarque denuncia a crueldade e a estupidez da Primeira Guerra, mostrando a verdadeira face dos soldados que nela se envolveram. Certamente não eram homens guerreiros, mas homens neuróticos, crianças maltrapilhas e assustadas. Vou ler para vocês aqui, ó, o primeiro parágrafo do livro, olha só que legal. Estamos a 9 quilômetros da linha de frente. Ontem fomos substituídos e agora estamos com a barriga cheia de feijão branco com carne de vaca, satisfeitos e contentes. Cada um conseguiu apanhar até mesmo uma marmita para a noite e ainda nos deram rações duplas de linguiça e pão. Foi um bom negócio. Há muito que não acontecem casos desses. O cozinheiro, com sua cabeça vermelha como um tomate, oferecendo-nos comida ele próprio. A cada um que passa, acena com a colher e dá-lhe uma boa porção. Está desesperado porque não sabe como esvaziar seu cadeirão. Tjaden e Miller arranjaram 2 tigelas e encheram-nas até a beirada como reserva. Tjaden o fez por gula, Miller por precaução. Onde quer que eu vá, Tjaden é um enigma para todos. Ninguém consegue saber onde armazena tudo aquilo. Ele é e continua sendo uma magricela, seco como um arenque defumado. Então já começa mostrando a realidade desses garotos na guerra, tá certo? Nada de novo do front. O primeiro de 3 livrinhos que eu vou trazer para vocês dessa coleção da Abril, tá? Que época que é isso aqui? 1981. Essa coleção da Abril, ela foi grandinha, tá? Eu chuto que tinha no mínimo 40 livros diferentes. Frederick Forsyth, muita coisa saiu aqui, tá? Vocês vão ver já já. O próximo livro, como dito, é mais uma dessa coleção e é justamente do Frederick Forsyth que eu comentei. Estou falando de O Dossiê Odessa. Eu já tentei achar esse livro aqui diversas vezes naquela coleção da Super Sellers, que é essa coleçãozinha verde, mas é impossível de achar. Então, me resignei e fui nessa versãozinha aqui da Abril, que nossa, cara, chegou lá no sebo, alguém despejou a coleção lá, acho que chegaram mais de 40 edições diferentes, todas em muito bom estado, e eu fui atrás dessas 3. Então, aqui a gente vai ter uma história. O Odessa aqui não tem nada a ver com a cidade de Odessa na rua, tá? Na Rússia. Então aqui a gente vai ter uma história que vai se passar nos anos 60, em que vai chegar à mão aí uns documentos secretos, vai chegar à mão de um repórter que vai começar a investigar alguns crimes de guerra, tá? Ó. No início da primavera de 64, um pacote de documentos secretos chega de forma inesperada e por mãos anônimas ao Ministério da Justiça em Bonn. Esses papéis ficaram conhecidos pelo nome de Dossiê Odessa, sigla de uma organização clandestina destinada a cuidar da segurança de ex-oficiais nazistas. Um jovem repórter decide corajosamente investigar sozinho a verdade e tentar a punição dos criminosos de guerra. Um dos livros mais famosos do Frederick Forsyth, tá? Juntamente ali com O Dia do Chacal, que é sua obra-prima, e também a gente pode colocar aí obras como Os Cães de Caça. Vamos ler o comecinho aqui, ó, só pra gente se inteirar um pouquinho? Vou testar isso com vocês, me digam aí o que vocês acham, tá? Parece que não há quem não se lembre com muita clareza do que estava fazendo no dia 22 de novembro de 1963, no exato momento em que soube da morte do presidente Kennedy. Kennedy foi ferido às 12h22, hora de Dallas, e a notícia de sua morte foi dada às 13h30, no mesmo fuso horário. Eram 2h30 em Nova York, 19h30 em Londres, 20h30 de uma noite fria e chuvosa em Hamburgo. Peter Miller voltava de carro para o centro da cidade, depois de uma visita à sua mãe na casa dela em Osdorf, um dos subúrbios da cidade. Visitava sempre a mãe às sextas-feiras, não só para ver se ela tinha tudo aquilo de que precisava para o fim de semana, mas também porque achava de seu dever ir vê-la uma vez por semana. Preferiria telefonar, se ela tivesse telefone, mas desde que não tinha, tomava o carro e ia vê-la. Era por isso
que ela se negava a ter um telefone. Então tá aí, Dossiê Odessa. O próximo livro é mais um da coleção da Abril. Estamos falando de uma ficção histórica do Howard Fast. Estou falando de Espartaco. Esta capa aqui, o que ela tem de simples, ela tem de bonita, pelo menos eu acho, tá? Aqui então a gente vai ter a clássica história, né, do escravo Trácio Espartaco, que abre uma revolta gigantesca contra Roma. Então vamos lá, a história de um homem, o gladiador Trácio Espartaco, revoltado com a miséria e a injustiça da escravidão, disposto a enfrentar a opulência de um império, a incrível força e liderança de um escravo que consegue reunir um imenso exército de homens sob um único ideal, a liberdade. A perfeita união de ficção e fato histórico nesse grande romance de Howard Fast. Isso daqui ele foi muito bem publicado até ali anos 80, anos 90, tem umas versões com capa de filme, mas desde então simplesmente sumiu das prateleiras brasileiras, tá? Então, por apenas R$10, todos esses custaram R$10, se não me engano, foi uma ótima pedida, tá? Então vamos lá ler o primeiro parágrafo para vocês. Primeira parte. De como Caio Crasso fez uma jornada pela estrada de Roma a Capus, no mês de maio. É dos anais que, desde meados do mês de março, a estrada de Roma, cidade eterna, para a menor porém não menos bela cidade de Capus, novamente se abriu ao público. Mas não quer isto dizer que o tráfego nessa estrada voltasse imediatamente ao normal. O fato é que, durante os últimos 4 anos, nenhuma estrada da República tivera mais o próspero e pacífico fluxo de comércio e gente que se deveria esperar de uma estrada romana. Os distúrbios, em maior ou menor medida, haviam corrido por toda parte, e não teria sido incorreto dizer que a estrada entre Roma e Capua se tornara um símbolo dessa agitação. Costumava-se dizer que as estradas eram a imagem de Roma. Se nelas havia paz e prosperidade, o mesmo acontecia na cidade. Tá aí, Espartaco. Tem uma outra ficção histórica que também faz tempo que não é publicada aqui no Brasil. Essa já foi uma recomendação lá da live do Rodrigão e do Arsenal Books com o Eduardo Spor. Ele recomendou lá O Romano, do Gore Vidal. Se alguém encontrar isso daí, me avisa, tô tentando procurar também, hein? Bom, os próximos 3 livros aqui, galera, são 3 livros da mesma série. E quem acompanhou meu Instagram no começo do mês de novembro, né, sabe que eu venci uma disputa com o Andrew lá do Arsenal Books. A gente apostou uma coxinha, uma Heineken, para ver quem concluía primeiro a saga de Sean Dillon. E eu consegui esse feito, consegui os 3 últimos que me faltavam. A Conexão Casa Branca, A Filha do Presidente, A Morte Chega à Noite. Todos os livros aqui publicados pela Record. E com isso eu tenho todos os 14 livros do autor publicados aqui no Brasil. Vou colocar aqui para vocês, obviamente, tudo fora de ordem, certo? Estou só colocando aqui para mostrar, para me exibir um pouco, para fazer um pouquinho de inveja aí a certas pessoas. Faltam 3 que estão aqui. Então tá aí todos os livros do Sean Dillon lançados aqui no Brasil, 14 livros. Vou mostrar eles aqui para vocês rapidinho. Tá fora de ordem, tá? Então, ó, No Perigo, No Limite do Perigo, Justiça Bruta, Um Drink com o Demônio, Anjo da Morte, A Morte Chega à Noite, A Filha do Presidente, A Conexão Casa Branca, que são os 3 que eu acabei de mostrar para vocês. Aí nós temos ainda Má Companhia, Justiça Secreta, Ajuste de Contas, Campo da Morte, isso aqui é bem grandinho até, O Olho da Tempestade, que é o livro 1 e já tem resenha aqui no canal, Cabo do Trovão e Terreno Minado. Então, galera, esses são todos os livros do Sean Dillon publicados aqui no Brasil. Sean Dillon é um personagem do Jack Higgins. Ele foi de agente terrorista do IRA para um agente da inteligência britânica. Quer ver a ordem certinha de leitura, de publicação e leitura desses livros aqui? Vai lá conferir o vídeo do Andrew. Vocês estão vendo a imagem aqui e o link vai estar aqui na descrição. Lá ele fez um guia bonitinho de guia de leitura, falando das adaptações, todos os livros que saíram aqui no Brasil, o que faltou sair, e ainda mostra a outra série do Jack Higgins, tá? Que é a série do Liam Devlin. Excelente vídeo, vão lá conferir e confiram também, novamente, a minha resenha de O Olho da Tempestade, tá certo? Mas bem, o que vai falar esses 3 livros aqui, né? Aqui em A Morte Chega à Noite, Sean Dillon vai ter que lidar aí com os membros de uma família que ele achou ter exterminado, que estão com sede de vingança e estão atrás dele. Já aqui em A Filha do Presidente, a gente vai ter a história do então presidente dos Estados Unidos,
que no passado guerreou no Vietnã, teve um breve romance com uma viúva francesa, teve um filho com ela, e agora um grupo descobriu essa mulher, a existência dessa mulher e dessa filha, e está sequestrando-a para fazer chantagens ao presidente dos Estados Unidos. Já que em Conexão Casabranca, alguém ou algum grupo está matando membros de uma organização pequena, sem muita importância aparentemente. Só que essa organização tem laços com organizações maiores e isso pode impedir um processo de paz que está ocorrendo na Irlanda, tá? Para isso, o Sean Dillon vai ser chamado para resolver este caso. Então tá aí, 3 mais livros de Sean Dillon. Andrew, você me deve uma coxinha e uma Heineken. O próximo livro é uma ficção científica de um autor que eu já tenho uma outra obra aqui. Estou falando de China Miéville e o seu Estação Perdido. Edição aí da Boitempo. Da Boitempo. Já tem versão nova desses 2 livros lançadas, tá? Mas eu gosto mais da capa e da diagramação desses 2 aqui. A diagramação, aliás, é uma letrinha pequenininha, hein? Pelo amor de Deus. São aqui, então, pouco mais de 600 páginas de uma história que eu vou ter que ler a sinopse para vocês, porque senão eu não vou conseguir explicar. Vamos lá. Na turbulenta metrópole de Nova Cobruzan tem mapa aqui, ó. Tá aqui, Nova Cobruzan. Na turbulenta metrópole de Nova Cobruzan, à sombra de um parlamento corrupto e de sua brutal milícia, o excêntrico cientista Isaac Dan der Kriminbulling divide seu tempo entre uma pesquisa acadêmica pouco ortodoxa sobre energia de crise e a paixão interespécies por Lin. Vocês podem ver aqui na capa, ó, que nós temos não só um humano, mas diversas outras espécies humanoides. A paixão interespécies por Lin, artista boêmia com quem se relaciona em segredo. A paz do casal acaba quando ambos recebem ofertas de trabalhos que podem e vão mudar para sempre suas vidas e de toda a cidade. Ao tentar ajudar um garuda do deserto, criatura misteriosa, metade homem, metade pássaro, Isaac se lança em experimentos que logo fugirão ao controle, levando-o a pedir auxílio a personagens tão diversos, como, por exemplo, uma crítica de arte que nas horas vagas trabalha em um jornal clandestino de oposição ao governo, uma aranha gigantesca capaz de atravessar a fina teia que separa as dimensões ocultas e um agente do submundo do crime. Desse entretecimento de realidades e expectativas brota uma assustadora intuição, a de que a verdadeira distopia talvez seja o próprio mundo em que vivemos. Livro vencedor dos prêmios Arthur C. Clarke, Augusto Derleth, British Fantasy Society, Ignotus e Kurdo Laßwitz. Não conheço os últimos. Tá aí essa maluquice do China Miéville. O outro livro que eu tenho dele é o A Cidade e a Cidade, que é seu livro mais famoso, tá certo? O próximo livro eu tive que ir atrás porque no mês passado eu ganhei um presente do Andrew, do Arsenal Books, que foi aqui, ó, Livrai-nos do Mal, do David Baldacci. Só que esse é o livro 2 de uma duologia, né? Apesar de cada livro ser uma história em si mesmo. Então eu tive que correr atrás lá no sebo do volume 1, chamado Toda a Verdade. Aqui então nós vamos acompanhar o agente Shaw, que está aqui feliz, finalmente está conhecendo alguém, se estabelecendo, mas de repente um magnata aí do mundo das armas, na verdade o maior produtor de armas do mundo, está vendo que diminuiu um pouquinho seus lucros, então ele fala, tá na hora da gente criar uma guerra por aí. Então ele começa a manipular informações para manipular a opinião pública, a opinião de governos, para criar uma guerra e vender armamentos. Nisso, Shaw vai acabar se envolvendo para tentar desvendar tudo isso que está acontecendo, né? Para tentar combater essa desinformação e impedir essa guerra de começar, ou, se ela já tiver começado, de avançar. E no meio de tudo isso, um atentado vai ocorrer em Londres que vai começar a colocar tudo numa urgência ainda maior. Então este é Toda a Verdade de David Baldacci. Vamos ler aqui os primeiros parágrafos, são todos curtinhos. A imagem do homem torturado surgiu no site mais popular do mundo à meia-noite do tempo universal, o fuso horário de referência mundial. As primeiras 4 palavras que ele disse seriam lembradas para sempre por todos os que as ouviram. Estou morto. Fui assassinado. Ele falava russo, mas na parte inferior da tela sua trágica história era contada em praticamente qualquer idioma que se quisesse. Bastava clicar em um botão. A polícia secreta da Federação Russa tinha arrancado dele e de sua família confissões de traição. O homem havia conseguido escapar e gravava aquele vídeo tosco.
Quem quer que tenha segurado a câmera estava morrendo de medo, bêbado ou as duas coisas, porque o filme de imagem granulada tremia a cada segundo. O homem disse que se o vídeo fosse exibido era porque ele tinha sido recapturado pelos agentes do governo e já estava morto. Seu crime? Simplesmente querer a liberdade. Então tá aí toda a verdade. Vamos então para o segundo unboxing deste vídeo. Esse daqui é um presente do meu amigo e colega Rudy, que também tem canal aqui no YouTube, tá? Vou deixar para vocês aí o link para ele. Rudy, que eu chamo de Senhor Alfaguara. Acho que nem a Alfaguara tem tantos livros da Alfaguara quanto o Rudy tem, tá? E ele chegou para mim perguntando: você coleciona as crônicas saxônicas? Até que livro você tem? Eu falei: eu tenho até o 7. No que ele me disse: ótimo, eu tenho aqui sobrando o 8, 9 e o 11. E ele me mandou então O Trono Vazio, Guerreiros da Tempestade e aqui A Guerra do Lobo. Com isso então vai me faltar agora apenas os volumes 10, 12 e 13. Fazia tempo que eu não pegava nada dessa série aqui para ler. Caramba, Rudy, tá em perfeito estado, hein, cara? Brigadão. Olha isso, tá novinho. É uma série que eu tenho até os 7 primeiros, ó, eles estão todos aqui. Já li até o 4º, mas isso já faz um tempo, hein? Quando eu li o 4º, acho que tinha saído o 8º, mais ou menos, tá? Então, caramba, faz bastante tempo, eu precisaria fazer uma releitura. Eu tava gostando muito e foi um dos raros casos em que eu peguei a série e saí lendo vários livros, um seguido do outro, né? E eu tava naquela ânsia de Bernard Cornwell também, já tinha lido a trilogia do Graal, aí peguei as Crônicas Saxônicas, depois li a trilogia do Arthur, enfim. Bernard Cornwell acho que dispensa apresentações. As Crônicas Saxônicas vai contar a história então de Uhtred, filho de Uhtred, que ele vai ser capturado ali quando os vikings chegaram, né? Quando os nórdicos, na verdade, chegaram a primeira vez lá em Lindisfarne. Os nórdicos atacam a família dele, mas ele é capturado e passa a viver com os nórdicos, né? E ali então ele é uma criança que ele vira um adulto com essas duas ideologias, essas duas religiões, esses dois modos de pensar na cabeça, né? Ele é igualmente britânico quanto ele é igualmente nórdico. E ao longo da série ele vai ficar passando de um lado para o outro nessas alianças, nessas guerras, vai se envolver com Alfredo, vai ajudar toda a unificação da Inglaterra. Série que tem adaptação, está lá na Netflix, tá certo? Vamos lá conferir, confira também aqui O Último Reino, as Crônicas Saxônicas da série O Último Reino. Rudy, muitíssimo obrigado, meu cara, muitíssimo obrigado mesmo. Reacendeu minha vontade para voltar para esta série aqui. Concluído então os usados, vamos para os novos. Começo aqui com um livro em inglês que eu não pude deixar de passar a oportunidade. Faz tempo que ele estava no meu carrinho e baixou para cerca de 20 e poucos reais, 30 reais. E era o último em estoque. Eu conferi, eu comprei, realmente ficou sem estoque, o preço subiu absurdamente. Eu não sei como está hoje. Estou falando aqui de The Mammoth Book of Westerns. Lindíssima capa. E aqui é uma coleção, é uma coletânea de contos de western, né? Então eu peguei isso aqui não só porque a gente é muito pobre de lançamentos de faroestes aqui no Brasil, como também por contos. Eu acho que vai ser muito bom para eu continuar treinando meu inglês, né? E aqui a gente tem conto desde 1860. Eu acho que o primeiro conto é de 1860, deixa eu ver. O primeiro conto aqui, por exemplo, é do Bret Harte, que viveu entre 1836 e 1902. Ou seja, ele viveu na época do Oeste Selvagem e escreveu esse conto em 1868. O conto se chama de Outcasts of Poker Flat. Caramba, então isso aqui na época ele não era nenhuma uma ficção histórica do subgênero faroeste, né? Ele era um romance contemporâneo mesmo, cara. Um romance não, um conto contemporâneo. E a gente vai ter aqui diversas outras histórias cobrindo mais de um século de faroestes. E temos nomezinhos aqui pequenos, como por exemplo, como Larry McMurtry, autor de Lonesome Dove aqui no Brasil para lá do fim do mundo, que eu estou devendo resenha para vocês. Frederick Hamilton, Mary Standus, Christopher Tillman, Mark Twain. Tem também Owen Wister, Zane Grey, também um dos pioneiros aí dos faroestes. Tá chegando um livrinho dele para mim, vai ficar para o próximo book haul. Tem aqui também Ernest Haycox, que também tem um livrinho que acabei de adquirir dele, só contos do Ernest Haycox. Ernest Haycox, o principal conto dele é No Tempo das Diligências, que virou filme com John Wayne. Temos aqui também Jack London, entre diversos outros, tá? Então, gostei muito de ter adquirido isso daqui, vai servir para eu treinar meu inglês. Próximo livro é uma fantasia que já tem resenha aqui no canal.
Pela primeira vez na história desse canal, no Book Haul aparece um livro que eu já li, já resenhei para vocês. Estou falando de A Sombra dos Deuses, do John Green. Então aqui, galera, a gente vai ter a obra do John Green escrevendo essa fantasia com fortíssima inspiração nórdica, onde ele vai contar a história de 3 personagens. A Elvar, que eu achei mais ou menos, o meu garoto Varg, que é muito bom, e a Orca, que é fodástica. E é uma fantasia bem pés no chão, tá? O Green aqui ele vai ser muito bom em introduzir os elementos fantásticos e a história desse mundo, o contexto por qual esse mundo opera, devagarzinho para vocês, tá? Então, para quem ainda nunca leu uma fantasia, fica a recomendação de Sombra dos Deuses. Excelentes batalhas, por diversos momentos, não só durante a batalha, como pelas narrações das coisas. Você até esquece que está lendo alguma coisa de fantasia, parece que você está lendo mais uma ficção histórica nórdica, mas logo, com o tempo vai passando, ele vai introduzindo elementos fantásticos gigantescos pra gente. Desde o começo ele introduz esses elementos fantásticos, né? Mas olha, ele literalmente começa introduzindo pequenos monstrinhos, algumas magias, e de repente, no fim, a gente está com já animais fantásticos gigantescos e gigantescas magias, e o mundo podendo entrar em provável colapso. Então aqui, galera, nessa história, os deuses já caíram, os deuses eram gigantescos, né? E tudo que os deuses tocavam, tudo que os deuses usavam, os ossos dos deuses, todos, após a sua queda, mantiveram poderes desses deuses, né? Então é muito importante você conseguir fazer uma espada de osso, conseguir ter um amuleto com alguma coisa, o ferro de uma corrente que era usada para aprisionar um deus. Hoje em dia, esse mesmo ferro é usado para aprisionar escravos, para os escravos não fugirem, né, e receberem os comandos das pessoas. Então é uma história interessantíssima. Tem uma cidade inteiramente construída dentro da alçada de um deus morto, então essa cidade é extremamente bem protegida contra seres demoníacos, né? Porque após a queda desses deuses, abriu-se uma rachadura no mundo onde demônios estão saindo. Galera, muita coisa interessante aqui, tá? Não achei um livro maravilhoso, como vocês viram pela resenha. Tô dando a resenha inteira aqui, vão lá assistir a resenha, mas vale muitíssimo a pena, me deixou muito empolgado para os próximos, tá certo? Bora pro próximo. O próximo é mais uma fantasia lançamento que eu trago aqui para vocês e é o A Vontade de Muitos, do James Islington. Não sei como diz. Esse catatalzinho aqui de 700 e poucas páginas é uma fantasia com inspiração romana, que vai contar a história então de um cara, que ele era de um nobre de um reino menor, se eu não me engano, né? E ele vai ser então convocado por um senador desse império chamado a Hierarquia, para tentar minar essa hierarquia por dentro. Qual que é a pegada aqui? Além da inspiração romana, essa hierarquia ela realmente funciona com classes muito bem definidas e tem uma certa moeda aqui chamada vontade. Então, quanto menor a sua classe, que são 8 classes, tá? Menos vontade você recebe das classes anteriores. Então, quem está na 8ª classe só doa vontade, não recebe nada. Então, ó, quem está na posição 8, que é chamado de octavos, recebe vontade de ninguém. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Quem está na 7ª classe, 7ª posição, recebe a vontade, essa energia, de 8 pessoas da classe de baixo. Quem está na 3ª recebe a energia, a vontade, de 6.720 pessoas das classes de baixo. E por aí vai. E com isso, então, nosso personagem principal vai tentar acabar com essa hierarquia. Vamos à sinopse, ó. Conto a eles que meu nome é Vis Telemus. Conto que fiquei órfão após um trágico acidente há 3 anos e que ter sido aceito na academia, o centro de estudos mais prestigiado da República, foi apenas uma questão de sorte. Conto que quando me formar me juntarei de bom grado ao resto da sociedade, permitindo que minha força, minha motivação e meu foco, o que eles chamam de vontade, sejam drenados e somados ao poder dos que estão acima de mim, como milhões de pessoas já fazem, como todos terão de fazer inevitavelmente. Digo que sou um deles e eles acreditam, mas a verdade é que eu fui enviado à academia para encontrar respostas, para solucionar um assassinato, para buscar uma arma ancestral, para desvendar segredos que podem provocar a queda da República, e eu nunca, jamais cederei minha vontade ao império que executou minha família. Para sobreviver, porém, ainda terei de conquistar meu lugar na academia, terei de sorrir, fazer amigos, fingir pertencer a esse sistema e vencer dentro dele. Se eu não conseguir, aqueles que querem me controlar, os que sabem meu verdadeiro nome, serão inúteis para mim.
E se a hierarquia descobrir quem eu realmente sou, eles vão me matar. Então tá aí essa fantasia com inspiração romântica romana que arrebatou a gringaiada lá fora, tá? Acabou de sair o segundo volume, agora em novembro também lá fora. Vai ser uma quadrilogia. A plataforma 21 já prometeu o segundo volume para o ano que vem, então fiquemos no aguardo. Esse livro aqui, com certeza, vou ler o ano que vem assim que possível, tá certo? Fiquem de olho também lá no canal do Reives Lorenzoni. Ele já começou a leitura dessa obra, logo logo ele deve trazer uma resenha para vocês, pra gente. E outra, né? Essa capa aqui, ela é bonita, mas convenhamos, ela não lembra muito bem uma fantasia, né? Lembra muito mais uma ficção histórica. Ficou uma certa polêmica no ar com relação a isso. Vamos ler o comecinho do livro aqui para vocês sentirem a pegada da escrita. Vamos lá. Estou balançando e a única coisa que me impede de cair é a pegada do meu pai, suja de sangue em meu pulso. Ele está de bruços, estendido sobre a borda rochosa. Seus músculos estão tensos. Vermelho grudento cobre seu rosto, seus braços, suas roupas, tudo o que consigo ver. Ainda assim, sei que ele consegue me puxar para cima. Faço tudo o que posso para não me debater. Eu confio que ele vai me salvar. Ele olha para mim, para o preto de Nanquim, para a escuridão que está por vir. Coragem, sussurra ele. Ele derrama tristeza e esperança no mundo e me solta. Tá aí então, a vontade de muitos. Os próximos 2 livros são 2 livros da saga de Sharp. Estou falando aqui então de A Batalha de Sharp e Os Fuzileiros de Sharp. Eu não faço ideia exatamente de que ordem estão esses livros aqui na cronologia do Sharp. Você pode ler qualquer um que você pegar. Tanto é que nem tem numeração, né? Só tem datas. Ó. Aqui nós temos Espanha, maio de 1811. E aqui nós temos Espanha, janeiro de 1809. Então esse daqui, cronologicamente, vem antes desse. O Sharp, galera, ele é um guerreiro nessa época aqui, muito próxima a Napoleão. E ele vai participar de uma série de batalhas, entre elas a Batalha de Waterloo até mesmo, né? E a gente vai acompanhar toda a saga dele nessa época extremamente conflituosa e beliculosa. Tem adaptação para TV com Sean Penn, nunca chegou por aqui. Se um dia chegar, eu vou tentar devorar essa série. Quero começar a ler em breve, tá? E o Andrew, lá do Arsenal Books, também está para fazer um guia aqui das crônicas de Sharp, para entender exatamente quais as ordens de leituras que podem ser feitas aqui. Porque ele começa publicando em determinada época, de repente ele volta para publicar coisa antes, depois ele volta para o presente do personagem. Meio confuso, mas de novo é como se a gente pudesse começar por qualquer lugar, mas eu gostaria de ler isso daqui em ordem cronológica do personagem. E eu acho que esse daqui já é o 7º e o 8º livro que eu tenho do Sharp, tá? Não me lembro exatamente, os outros estão todos lá no meu depósito, casa da minha mãe. Estão todos lá encaixotados, precisaria conferir certinho, tá? Tá certo, tá aí mais 2 livrinhos de crônicas de Sharp. Os próximos 2 livros eu peguei sem saber nada, peguei pelo nome, porque eu acho que tá vindo uma adaptação aí. Estou falando de Richard Osman e sua série O Clube do Crime das Quinta-feiras. Este daqui é o volume 1 e O Homem que Morreu 2 Vezes é o volume 2. Eu acho que já tem 4 volumes lançados aqui, né? Eu sei só apenas que está virando essa série. Tá, é uma daquelas aquelas coisas de investigação que virou popular, né? E aqui, então, eu peguei para conferir. Falei, pô, isso aqui tá parecendo interessante. Não procurei nenhuma resenha para ver se era bom ou não, mas me interessou a sinopse básica dela, né? A premissa básica. Então vamos à sinopse do primeiro volume aqui, ó. Ninguém costuma olhar 2 vezes para um grupo de idosos inofensivos, e talvez seja exatamente isso que os torna perfeitos para o mundo do crime. Toda quinta, em um retiro para aposentados no sudeste da Inglaterra, 4 idosos se reúnem para, segundo consta na agenda da sala de reunião, discutir ópera japonesa. Mas não é bem isso que acontece ali dentro. Elizabeth, Ibrahim, Joyce e Ron usam o horário para debater casos policiais antigos sem solução, confiantes de que podem trazer justiça às vítimas e encontrar os responsáveis por algumas daquelas atrocidades do passado. Com todos os integrantes acima dos 70 anos, o Clube do Crime das Quintas-Feiras não é a equipe de detetive mais convencional em que se conseguiria pensar, mas com certeza está mais do que acostumado a fortes emoções. Afinal, Joyce foi enfermeira por décadas. Ibrahim ajudou pacientes psiquiátricos em situações difíceis.
Ron era um reconhecido líder sindical e Elizabeth, bom, digamos que assassinatos e redes de contatos sigilosos não eram nenhuma novidade para ela. Então parece ser bem interessante uma equipe de investigação já idosa, né, na terceira idade. Acho que deve ter também alguns traços de comédia. Me deixou bem interessado, estavam baratíssimos na Black Friday. Peço então de vocês a opinião aí nos comentários se alguém já leu e gostou, tá certo? O próximo livrinho aqui, na verdade, é um atrasado, devia ter aparecido no book haul passado, mas eu esqueci de mostrar. Estou falando então de A Garra do Conciliador, volume 2 da saga do Novo Sol, tá? Que é uma quadrilogia, já saiu o terceiro volume, que é a Espada de Lictor. O quarto volume estamos aí aguardando o lançamento. A Morro Branco fez algo espetacular aqui, lançou 3 livros num período de 6 meses, tá? Agora o terceiro tá demorando um pouquinho, o quarto, quer dizer, tá demorando um pouquinho. Espero que ela não demore mais. Aqui a gente tem um mundo distópico, um mundo aqui onde o Sol já está morrendo, um mundo de muita ficção científica com fantasia. Então a gente vai ter aqui comunidades vivendo quase as cavernas, outras comunidades extremamente tecnológicas. E o nosso personagem principal é o Severian, ou como eu estou chamando de Severino. E ele é um aprendiz de torturador, mas ele foi expulso por algumas coisas que ele vai fazer no primeiro volume, coisas que ele não deveria fazer como torturador. E com isso ele vai sair vagando por esse mundo, tentando descobrir respostas, tentando entender esse mundo, tá certo? No segundo volume, nós temos a seguinte sinopse. Severian, o torturador exilado, embarca em sua jornada para Trax, uma cidade distante ligada ao seu destino. Ao seu lado, carrega 2 objetos notáveis. Terminus Est, a antiga e formidável espada do carrasco, e a Garra do Conciliador, uma joia de extraordinário poder extraterrestre e beleza hipnotizante. Esta relíquia, ligada ao lendário Senhor do Poder, possui uma aura de mistério e perigo, pois nunca foi concebida para ser empunhada por um único homem. À medida que Severian avança em direção ao seu destino, ele encontra uma série de fenômenos estranhos e preocupantes. Seu caminho cruza com macacos bizarros, rituais canibais perturbadores e um estrangeiro enigmático chamado Jonas, cada um desempenhando um papel na definição de sua jornada. A cidade de Trax surge à sua frente, mas as provações que ele enfrenta no percurso revelam que a estrada para seu exílio é tão cheia de perigos quanto o próprio destino. É uma série dita extremamente enigmática e que aqui a gente vai tentar desvendar. Leitura obrigatória para o ano que vem. O próximo livro é um livro do Tolkien, mas não faz parte aqui, pelo que eu entendi, não faz parte, né, das histórias ali ligadas à Terra-média. Estou falando de A Batalha de Maldon e O Regresso de Beorhtnoth. Se eu não me engano, aqui vai ser a versão do Tolkien, né, de uns poemas clássicos que vão contar, de poemas, histórias clássicas, que vão contar uma batalha que aconteceu aqui perto de Maldon. Como o livro não tem sinopse, vamos à sinopse no site da Amazon. Vamos lá. Este livro apresenta pela primeira vez aos leitores brasileiros a tradução de Tolkien do poema clássico A Batalha de Maldon. De autoria desconhecida, o poema em inglês antigo narra o ataque de invasores vikings a uma força de defesa anglo-saxônica, liderada pelo duque Beorhtnoth. O combate ocorreu em 991 d.C. em Essex, próximo a Maldon, e é lembrado como um dos mais brutais da história inglesa. Escrito logo após a batalha, o poema original sobrevive apenas como um fragmento de 325 versos, mas seu valor até hoje é incalculável, não apenas como um conto heróico, mas por expressar vividamente a linguagem perdida daquela região da Inglaterra e celebrar ideais de lealdade e amizade. Então tá aí, a sinopse ainda vai muito longe, mas tá aí então essa versão do Tolkien, assim como ele fez uma versão para Beowulf e outros poemas, contos e histórias antigas, né? Os 2 últimos livros que eu quero apresentar para vocês são os 2 de Conan. Temos aqui então, da Pipoca Nanquim, a novelização oficial do filme de Conan o Bárbaro. Essa novelização aqui foi feita por L. Sprague de Camp e Lynn Carter. Cara, principalmente o L. Sprague de Camp aqui, ele tem muito conto de espada e feitiçaria, meio horror e tudo mais, lá nas décadas passadas, e eu tô curioso para ver como vai ser isso daqui. E aqui então ele que ficou responsável por essa novelização. Aqui nós temos a capa do filme, tá belíssima essa publicação aqui da Pipoca Nanquim, olha a espadona aqui atrás,
tá exatamente no mesmo tamanho e padrão dos demais livros do Howard que a Pipoca Nanquim lança, né? Então vai ser interessante. Faz tempo que eu não vejo os filmes. Faz tempo não, acho que faz coisa de um ano mais ou menos que eu não vejo o filme 1. Filme 2 é que faz tempo que eu não vejo. E aqui então vai ser interessante rever essa história aqui, dessa vez por meio de literatura, né? Vamos ver se ele aprofundou mais alguns temas ou se ele só trouxe de forma bem mais simples, né? Então tá aqui Conan o Bárbaro. Vamos ler um trechinho aqui. Em um cume rochoso sem neve, um homem e um garoto se abraçavam contra a fúria de uma tempestade. Ao redor deles, como se fosse um demônio, o vento noturno uivava. Relâmpagos cortavam o céu torturado, despedaçando rochas e açoitando a terra estremecida com um chicote de fogo. O homem, corpulento e barbudo como um troll, parecia um gigante naquela luz irregular ao ficar de pé, com as pernas afastadas. Seu corpo anzil estava enrolado numa pele para proteger-se das mordidas do vento. O garoto, também abrigado contra o fio, tinha por volta de 9 anos de idade. Então tá aí como começa Conan o Bárbaro, bem parecido com o filme, se eu bem me lembro do filme, né? O segundo livro é mais um romance do Conan, dessa vez um romance mais moderno, escrito pelo S.M. Stirling. E aqui tem algumas ilustrações do Roberto Della Torre, grande ilustrador. Estou falando de Conan, O Sangue da Serpente. E cara, eu estou muito feliz com essa publicação. Ela é do ano passado, se eu não me engano, mas eu só fui tomar conhecimento dela este ano aqui. E eu estou muito feliz que a gente tem esses romances modernos do Conan chegando aqui pra gente, né? Porque, temos aqui novamente o tradicional mapinha da Era Iboriana, porque, galera, muita gente escreveu Conan, tá? Principalmente ali dos anos 70 para cá. Entre eles, Robert Jordan, criador daí da A Roda do Tempo, escreveu 6 ou 8 histórias com o Conan como personagem principal. Ele abriu toda uma série de publicações ali, de mais de 30 histórias publicadas ali nos anos 80, então ele escreveu Conan até mesmo antes da Roda do Tempo, tá? Se eu tivesse errado, eu corrijo aqui essa informação. E eu gostaria muito de ver essas histórias chegando para cá. E essa daqui é uma história que ela tá ligada com um conto original do Robert Howard, né? Que é Pregos Vermelhos. Então, tanto é que a edição ela traz também esse conto aqui. Então, aqui pelo sumário a gente pode ver, né, que a gente tem a história e depois aqui o conto Pregos Vermelhos. Então vamos à sinopse. Como um espadachim de aluguel para uma tropa mercenária, Conan se encontra em Sukhmet, uma cidade imunda ao sul do rio Styx, considerada o fim da Estígia. Servindo na companhia conhecida como os Companheiros Livres de Zaralo, ele luta ao lado de soldados da fortuna de Zingara, Koth, Shen e outras localidades. Um bando de assassinos leais a qualquer um que os pague bem. Em uma taverna em Sukhmet, ele encontra uma soldada em particular, Valéria, da Irmandade Vermelha. Valéria, famosíssima, tá? Uma veterana entre os piratas com quem Conan também navegou, lançando ataques nas ilhas Barakan, no Mar Ocidental. Este é o primeiro novo romance de Conan depois de mais de uma década. O Sangue da Serpente leva diretamente a uma das mais famosas aventuras de espada e feitiçaria de Robert Howard, Pregos Vermelho. Como bônus, essa história também está incluída neste volume. Então tá aí, eu espero que mais livros venham para cá. Parabéns Alta Novel por esse lançamento. De novo, espero que mais livros venham para cá. Muita gente boa escreveu Conan dos anos 70 para cá. Gostaria muito de ter isso publicado aqui no Brasil, tá certo? Terminado isso, vamos então para os 3 quadrinhos. Começamos então com um mangá. Estou trazendo aqui para vocês então Tower Dungeon. Essa publicação aqui do Tsutomu Nihil pela Planet Mangá da Panini Comics. Galera, eu gostei tanto dessa história. É uma Dark Fantasy, uma Green Dark Fantasy com progressão, né? A gente vai ter aqui então uma torre gigantesca com mais de 100 andares que está aí cheia de demônios e monstros, e um grande demônio sequestrou uma princesa de um reino local. Então esse reino começa a invadir essa torre para tentar recuperar essa princesa. Só que, como eu falei, lá dentro está cheio de perigos e todas as vilas desse reino precisaram mandar pelo menos um guerreiro para ir até lá. E essa vila aqui resolveu mandar nosso herói principal, que é um cara muito forte, mas ele não tem muita habilidade com nada, né? Ele era um fazendeiro, mas ele é muito alto, muito forte, pega muito peso. E ele foi enviado para lá, então a gente começa a acompanhar ele, descobrir o reino maior que está em torno dele, né? Porque ele é um garoto de fazenda que só conhecia as coisas ali. E começa também a lidar com essas batalhas, com esses monstros, com esses seres.
e ele começa a mostrar pra gente então todo o lore, toda a fundamentação fantástica que tem aqui, tá? É uma arte estranha, por vezes confusa, por vezes muito bonita. É uma história também que ela vai se desvendando muito aos poucos. Tem muita impressão aqui de Dark Souls enquanto eu estava lendo, tá? Porque Dark Souls não te dá a história fácil. Você tem que ir lendo itens, objetos, descrições de algumas coisas para você entender a história local e a história como um todo. E aqui o jeito que ele vai apresentando essa história também, e como a gente vai vendo pelo ponto de vista do nosso personagem principal, a gente vai... A impressão que eu tive foi essa mesma. Eu gostei tanto disso daqui que eu já li até o volume 10, que seria aí mais ou menos o volume 5 da Panini, tá? Então eu já estou bem adiantado nessa história, estou gostando bastante. Descobri através de um vídeo lá do Fronteiratura, que ele já fez uma resenha desse primeiro volume, que é também, lá nos comentários do vídeo dele, né? Que o autor aqui é também o mesmo autor de Blame e de Knights of Sidonia, 2 mangás que eu tenho completo e tenho muito interesse em ler também, tá? Então vamos à sinopse aqui, ó. Um necromante maligno assassinou o rei, raptou a princesa e desapareceu para dentro da Torre do Dragão. A guarda real encarregada de proteger a princesa forma uma equipe de resgate e escala a torre. Porém, monstros poderosos bloqueiam seu caminho. Para ocupar as posições deixadas pelos soldados feridos, aldeões das vilas vizinhas são convocados para a guarda. Entre eles está Yuva, um jovem forte que se tornará o protagonista dessa história. Espada e magia, tesouros e dragões, o confronto entre o bem e o mal. Apresentada por Tsutomu Nihei, começa aqui uma autêntica fantasia de exploração de masmorras. Então, aqui algumas artes para vocês darem uma conferida. Como eu falei, é uma arte muito bonita e por vezes também muitíssimo estranha. Por vezes o traço dele parece até um esboço, sabe? Sei lá, mas é muito, muito divertido. A história me sugou. Vou acompanhar isso daqui com certeza. Vou fazer essa coleção e me deixou muito mais interessado ainda para ir ler Blame e Knights of Sidonia, tá certo? Então tá aí, Tower Dungeon. Nossa próxima HQ é mais uma de Conan. Tá aqui, ó, A Torre do Elefante, por Alcatena e Alvarez. Eles não podem usar o nome Conan aqui, né, por questões de marca, mas Conan já caiu em domínio público, tá? Só o nome Conan ou Bárbaro que não pode ser utilizado. E aqui o Alcatena e o Alvarez vão trazer mais uma versão, mais uma transcrição para HQs dessa história de um dos contos mais clássicos do Robert Howard, que é A Torre do Elefante, onde o Conan vai saber de uma torre que ninguém consegue invadir, que ninguém consegue roubar, dito uma torre cheia de magia, mas também cheia de riquezas, e o Conan vai fazer essa invasão. Só que lá dentro ele vai encontrar um ser meio cósmico, meio celestial, que é muito, muito legal. E aqui a gente vai ver uma versão do Alcatena. Então tá aqui a guarda, bonitona. Aqui tá a quarta capa. O papel aqui é um papel mais amarelado, que lembra muito aqueles papéis prêmios de mangá, que a própria Pipoca usou em algumas publicações, como Preço da Desonra, entre outras assim, né? Eu gosto bastante desse papel aqui. Achei que combinou com o traço, principalmente por ser preto e branco, tá? Fosse colorido, acho que não ia ficar legal, não. O traço do Alcatena tá muito, muito bonito aqui. Tô selecionando umas imagens aqui para não dar spoiler. E, cara, vou ler com muito prazer mais uma vez essa história, A Torre do Elefante. Dessa vez aqui por novos olhos para essa interpretação, tá certo? Isso aqui talvez seja spoiler, mas tá muito bonito e eu quero mostrar. Tá aí. A Torre do Elefante. A nossa próxima aquisição aqui então é Hellblazer, John Constantine Hellblazer, edição número 8. Galera, eu tinha toda a coleção do Hellblazer em capa cartão, que compilava as 300 edições, né? Nossa, deram o quê? Deram acho que mais de 50 capa cartões, aquilo lá. E a Panini está relançando tudo agora, compilado certinho, em capa dura. Já deve estar no volume 11 ou 12, este daqui é o volume 8, tá? Então eu vendi todas as minhas, formei um bom dinheiro ali, porque algumas eram bem raras. Só que aquela publicação em capa cartão, ela era por escritor, ela não era de forma cronológica, né? E agora a Panini está publicando do 1 ao 300 cronologicamente certinho. A outra, então, só para falar, né? Ela pegava um autor, digamos que esse autor escreveu do número 20 ao 30, mas depois ele escreveu a história 61 e 62. Ela trazia essas histórias 61, 62 e colocava ali junto, tá? Prefiro que seja corrido de forma cronológica.
E esse 8º volume fecha as histórias escritas então por Garth Ennis. Garth Ennis, para quem não conhece, escreveu obras como Preacher. As fases mais aclamadas do Justiceiro também são do Garth Ennis. E provavelmente a melhor fase do John Constantine Hellblazer é escrita pelo Garth Ennis. Nessa coleção vai dos volumes 5 a 8. Eu ainda tinha as edições do Origins, né, e Inferno na capa cartão. Acabei de vender para financiar o resto dessa coleção aqui, tá certo? Cara, para quem não conhece o John Constantine, ele é um britânico que ele consegue mexer com algumas artes mágicas e ele vai resolvendo casos lidando com demônios. John Constantine tem um filme lá com o Keanu Reeves, né? E ele vai se envolver. São histórias bem mais adultas da DC, tanto é que não saíram pelo selo da DC, saíram pelo selo da Vertigo. E aqui a gente vai tendo alguns casos bizarros, sobrenaturais, com o qual John Constantine vai se envolvendo. Ele consegue enganar demônios, consegue vencer outros seres. Cara, é muito, muito divertido isso daqui. Recomendo todo mundo que possa fazer essa leitura. Eu não li tudo do John Constantine, tá? Eu li principalmente as primeiras histórias, eu fui tentando ler cronologicamente. Esse daqui, por exemplo, seria uma releitura para mim. Mas ó, é muito, muito bom. Vale demais a pena vocês conhecerem John Constantine. Fica facilmente a recomendação, tá? Tá aí então, John Constantine. E eu vou pegando aos poucos essa coleção, quero ter tudo dela. Sou o verme, fazer o quê? O próximo quadrinho é um quadrinho franco-belga, estamos falando aqui de Os Exércitos do Conquistador, do Jean-Claude Gall e do Jean-Pierre Diamonet. Galera, eu gosto mais de quadrinhos franco-belgas, eles fazem histórias de fantasia fantásticas. Este daqui foi um que eu tô querendo faz tempo e finalmente entrou numa boa promoção aqui na Black Friday. Uma pena só que essa edição, que é a versão que a Pipoca Nanquim trouxe, não era a versão preto e branco, eles trouxeram a versão colorida, mas pelo que eles disseram no vídeo, a versão colorida agora é a única que eles estão negociando, né? Mas ainda assim nós temos artes belíssimas aqui dentro. Eu gosto muito desse estilo de arte, apesar das cores às vezes parecerem meio pastel, assim, né? Meio fracas, mas ainda assim a arte está espetacular. Bem, sobre o que é? Aqui a gente tem, na verdade, duas histórias, né? Os Exércitos do Conquistador e depois a Vingança de Arne. A Vingança de Arne mesmo que chama? Deixa eu achar aqui onde muda. Isso, ó. Aí a segunda metade é a Vingança de Arne e o Triunfo de Arne. E vamos à sinopse, que a sinopse aqui atrás está bem ruizinha, eu vou pegar do site da Amazon. Naquela época, os Exércitos do Conquistador partiram para dominar o mundo. Ninguém sabia quem eram nem de onde vinham, apenas que um dia eles chegariam. Mas esta não é uma história de heróis lendários ou governantes megalomaníacos. É a história de homens comuns esquecidos pelo tempo, soldados, vigias, batedores e generais. Dramas humanos vividos pelos membros de um exército descomunal que atravessou os desertos mais inóspitos e as civilizações mais vibrantes, deixando para trás um rastro de medo e destruição. Tudo para expandir os territórios do mais ambicioso dos príncipes. Um ancião das montanhas capaz de curar qualquer ferimento, uma sentinela deixada para morrer de fome por seu próprio comandante, uma epidemia de febre que condena à morte todos que a contraem, um soldado vendido como escravo, vítima das artimanhas de seu suposto melhor amigo. Enquanto isso, no longínquo reino de Atales, um jovem chamado Arne é entregue ao imperador e enviado para trabalhar nas pedreiras. Os anos passam e seu ódio toma forma à medida que Arne planeja sua vingança contra aqueles que mataram sua família e o condenaram a uma vida de servidão. Por suas mãos, todo um império descomunal tombará. Então tá aqui, Os Exércitos do Conquistador, uma história fechada para quem tiver interesse, tá certo? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Testei aí ler a introdução de alguns livros, né, além de falar sobre a sinopse. Vou tentar fazer isso no próximo melhor, tá? Reduzir a sinopse sem ler ela e depois eu só leio o início dos livros para vocês. Vamos ver o que vocês vão achar disso, se vocês vão gostar. Uma forma de vocês sentirem um pouquinho a pegada do livro, né? Então tá aqui os livros que eu comprei na Black Friday, quadrinhos, livros usados aqui de Shopee, estante virtual, sebos, além dos presentes. Novamente, muito obrigado, Mariana e Rude, pelos recebidos, tá certo? Novamente, espero que vocês tenham gostado. Continuem comigo, curta, comenta, compartilha. Já me segue lá também no Instagram, @bibliotecabruta. Se você não me segue aqui no canal, já segue também. Lembre de comprar pelos meus links. Neste fim de semana tem um vídeo clássico de leituras obrigatórias para 2026, tá? Além de falar de 12 livros,
Vou ainda falar de outras leituras que eu pretendo fazer, que não são tão obrigatórias assim, mas são leituras de séries em abertas, leituras porque vai ter adaptações para cinema, para TV e tudo mais, tá? Então vai ser um excelente papo. Logo, logo eu vou abrir também um grupo de WhatsApp aqui para o canal, para a gente ficar conversando lá sobre bastante fantasia, ficção científica, ficção histórica, trilhas militares, trilhas policiais, trilhas de qualquer jeito. Espero vocês lá, mais ali pro fim do mês eu vou abrir. Então é isso, muito obrigado e valeu!